impactos, né, os impactos econômicos e sociais que a Covid-19 acabou deixando. E é verdade que já faz 4 anos que passamos por isso, de 4 a 5, mas acredito que é um assunto que deva ser levado em consideração e até debatido em algum momento. A pandemia da Covid-19 teve um impacto profundo na economia. Do ponto de vista macroeconômico, houve uma forte queda do PIB real. Isso afetou muito a produção de serviços diretamente. Isso mostrou também que a economia é sensível a choques externos. O Brasil registrou, ainda mais em 2020, a interrupção das cadeias produtivas e o fechamento do comércio derrubaram o consumo e o investimento. O governo teve que usar políticas fiscais e monetárias e agressivas para tentar conter o estrago feito, que foi um estrago tremendo, com o auxílio emergencial e a produção da taxa de juros. E no campo, a história foi um pouco diferente, né? A agropecuária até tentou segurar a economia, porque com o dólar alto, algumas exportações também aumentaram, mas a verdade é que isso não foi só vitória não, porque com a pressão por mais produção, acabou aumentando o desmatamento, e isso gerou certos conflitos com comunidades indígenas também. Enquanto isso, a indústria, que já vinha meio enfraquecida, acabou levando outro baque, porque tiveram que parar linhas de produção, e o consumo interno teve muita baixa, e isso ficou difícil de manter, acabou gerando desempregos e acelerando o que a gente chama de desindustrialização precoce. E o modelo do fluxo circular da renda ficou sensível, muito sensível. Quando as empresas pararam, as famílias perderam renda, perderam seus familiares. Isso é uma coisa uma dor enorme. O consumo de produção caiu, desacelerando ainda mais a indústria. Os comércios, essas indústrias, empresas grandes, tiveram uma perda absurda. Isso mostra como tudo está conectado. O Brasil depende muito da exportação de produtos primários como soja, o minério e o petróleo. Qualquer oscilação no mercado internacional nos atinge diretamente. Quando os preços dessas monodites caem, nossa balança comercial sofre um bip tremendo. Isso impacta muito as nossas empresas, os nossos mercados. É muito triste. Isso é verdade. Voltando aqui para o campo, a gente tem que dizer, né, que o agro teve um certo incentivo, porque a tecnologia aumentou e a produtividade cresceu. Só que o custo disso, de verdade, é muito alto. Vamos pensar na forma social, né? A pandemia em si acabou que ela escancarou um pouco mais essas desigualdades, a desigualdade social e enfim. Nas cidades pequenas, em algumas cidades, né, empresas médias e pequenas tiveram que fechar. Aquelas empresas que estavam começando a engatinhar tiveram que ser fechadas e a burocracia, de fato, complicou a sobrevivência dessas empresas. As grandes empresas até tinham fôlego, mas as menores, devido à verdade, foram dizimadas, que acabou gerando muitos desempregos também nessa época. Isso também reflete nas decisões empresariais. Com a crise, muitas empresas tiveram que repensar a produção, inovar rapidamente no seu consumo, investir em digitalização. A busca por um nível eficiente de produção
se tornou uma questão de sobrevivência, ainda mais para o Brasil, né, que sofreu uma queda enorme. É verdade. O Brasil em si, né, gente, vive nessa montanha-russa econômica. A gente sabe que quando ele cresce num setor, acaba meio que despencando em outro. E quem acaba pagando com isso é o próprio povo, né? Talvez isso seja uma má administração aí, certo? Mas após toda essa pandemia, o desafio foi sair de uma crise econômica um pouco mais forte e justa, né? Com políticas que incentivem a produção, a inovação e a inclusão social, sem estourar o orçamento público. Sem falar que a desigualdade social aumentou. A falta de acesso à internet, por exemplo, né, afetou ainda mais as pessoas que moram em regiões ruins, com ainda mais interior, pessoas que moram pra fora, assim, é muito difícil lidar com essa perda, né, na indústria. E impediu muita gente de trabalhar e estudar, principalmente. Isso é muito ruim, ainda mais para nós que somos estudantes, né? Sim. A pandemia relevou e ampliou os problemas estruturais do país e que saibam usar bem os instrumentos da macroeconomia, que as empresas, né, hoje em dia precisam muito dessa questão. E para o equilíbrio de tudo isso, o crescimento com responsabilidade fiscal, combate à desigualdade e sustentabilidade. A fala da minha colega é bem interessante porque na pandemia aumentou muito, né, a questão do home office e dos estudos online, da galera que estuda EAD, faz suas faculdades ou quem teve até que fazer o ensino médio à distância. E foi aí que a desigualdade social pegou, porque enquanto muitos tinham boa internet de qualidade e uma estrutura pelo menos aceitável para acabar estudando no conforto da sua casa, outros não tinham nem isso. E como ela citou, a galera que mora na zona rural, por exemplo, não tinha certo acesso a toda essa estrutura, acabou ficando para trás, né? Isso é a visão de um Brasil que a gente quer que mude para o futuro, que venha a ser melhor e mais justo para todos. Sim, é o que queremos. A gente encerra por aqui. Muito obrigado pela Atenção de todos. E ficamos Até a próxima. Até a próxima.